Vamos fazer a correção de atividades da página 172. Questão 1. Sem realizar medições, classifique os ângulos em agudo, reto, obtuso ou raso. Para fazermos essa classificação, vamos lembrar aí do transferidor. Veja bem, a gente vai utilizar o transferidor como base, a gente ainda não vai olhar os ângulos. Esse transferidor ele representa a metade de um círculo, por isso ele tem aí de 0 até 180 graus, porque um círculo completo ele tem 360 graus. Quando utilizamos aí uma reta de um ponto até outro do transferidor, conseguimos obter essa reta. E se formos traçar aí um ângulo de um lado da reta, do ponto 0 até o 180, vamos obter essa imagem. Significa que este ângulo ele vai representar 180 graus, que é o mesmo ângulo que está lá no primeiro desenho. Quando vimos anteriormente no outro vídeo, que o ângulo que tem 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Vamos para a próxima imagem. Nessa imagem, que o ângulo está representado na cor azul, perceba que as duas retas, elas não estão na mesma posição. Uma está na sua posição reta e a outra está um pouco inclinada. Se formos aí levar em conta que este desenho formado aí é um ângulo de 90 graus, para termos essa base, que é metade aí, que é 1/4 de uma circunferência, vamos colocar essa imagem dentro dessa circunferência. Veja que quando eu observo a reta da imagem, ela está abaixo do ângulo de 90 graus. Isso significa que todo o ângulo que ele é menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Para analisarmos essa última imagem, vamos continuar com base aí com ângulo de 90 graus. Quando eu jogo essa imagem lá no transferidor, eu vejo que a reta não está nem antes e nem no 90 graus, ela está passando do 90 graus. Quando eu vou lá no vídeo anterior que nós explicamos sobre os tipos de ângulos, eu vejo que aquele ângulo que fica entre 90 graus e 180, ele é classificado como ângulo obtuso. Questão 2. Utilizando um esquadro, é possível identificar alguns ângulos retos. Veja dois modelos deste instrumento. Aí tem o exemplo de um esquadro de 45 graus e um esquadro de 60 graus. Os graus são medidos aí através dessas pontinhas mais escuras, que é onde mostra a angulação. Junte-se a um colega e com um esquadro marque um X nas figuras em que os ângulos destacados são retos. Para isso eu vou utilizar um desses esquadros. Eu peguei esse esquadro aqui, que é o de 45 graus. Eu vou lembrando que onde tem esse quadradinho com um pontinho, indica que aqui forma um ângulo reto. Então, eu vou pegar esse esquadro e vou encaixá-lo na minha primeira figura. Quando eu coloco o esquadro em cima da minha figura, eu percebo que ele formou certinho o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é aquele que eu considero como ângulo reto. Se eu medir tanto nesse ângulo marcado de roxo mais escuro, quanto nessa segunda parte, ambos aí vão representar 90 graus. Então, significa que essa primeira figura ela tem os ângulos retos. Então, eu vou marcar um X. Na segunda figura, quando eu pego o meu esquadro e faço a medida do ângulo de 90 graus, perceba que o esquadro ele ficou um pouquinho torto, como se a figura tivesse passado um pouquinho para o lado. Isso significa que essa figura, esse ângulo aí, ele não tem 90 graus. Ele vai ser maior que 90 graus. Se ele passou aqui do esquadro, significa que ele é um pouco maior. Então, ela não tem um ângulo reto, porque para ter ângulo reto,
a imagem ela tem que ter um ângulo de 90 graus. Próxima imagem, em cima da minha figura e ele mediu perfeitamente 90 graus e vou analisar agora o outro ângulo. Na questão 3, fala que Joyce traçou em uma malha quadriculada as retas R e S. A. Complete a frase com uma das palavras apresentadas nas fichas: agudos, retos, obtusos e rasos. Ao se cruzarem, as retas R e S formam ângulos. Então, nessa imagem já podemos perceber que no cruzamento das retas tem um desenho representativo. Toda vez que tiver um quadradinho com um ponto dentro, nós classificamos como ângulos retos. Significa que eles têm a medida de 90 graus. Então, vejam aí que traz a seguinte forma. Duas retas concorrentes são perpendiculares. Quando, ao se cruzarem, formam ângulos retos. Ou seja, se as duas retas se cruzam e ainda formam um ângulo reto, é chamado também de perpendicular. Na letra B, traz a seguinte informação. Observe na imagem as retas U, V, M e N, representadas em uma malha quadriculada. De acordo com essa imagem, marque um X entre as opções apresentadas nos pares de retas perpendiculares, ou seja, elas têm que formar um ângulo reto. Observando aí na imagem, nós já conseguimos ver que aqui forma um ângulo reto e aqui também forma um ângulo reto. Agora, quais são as retas que formam esse ângulo? No primeiro aí podemos ver que a reta U, em cruzamento com a reta V, ela forma um ângulo reto. Então, nós vamos marcar aqui a primeira, retas U e V. Continuando aí com a mesma reta U, que ela também vai ser cruzada por outra reta, que é a reta N. Então, ambas aí, quando perpendiculares, elas também formam um ângulo reto. Então, podemos marcar as retas U e N. Questão 4. Com o auxílio de uma régua, construa um ângulo A obtuso e um ângulo agudo. Se vocês voltarem nas páginas anteriores, vão ver a definição e o exemplo de ângulo obtuso. São aqueles que vão ser maior que 90 graus e menores que 180. Logo, eles vão ter mais ou menos essa formação. E o ângulo agudo é aquele que é menor que 90 graus. Então, ele vai ter mais ou menos este formato. Página 174. Localização e deslocamento. O pai de Enzo vai levá-lo ao parque de diversões. Para se localizar e verificar o trajeto sugerido, ele vai usar o GPS do celular. Observe a tela do celular com a indicação do trajeto em vermelho. Vou fazer também a indicação do trajeto em verde para que vocês possam visualizar melhor. Aí tem a seguinte legenda. A setinha azul é a localização atual. O ponto verde é o parque de diversões. O ponto azul é o posto de combustível e o ponto vermelho é a farmácia. Questão 1. Complete as orientações a seguir que descrevem o trajeto em vermelho sugerido pelo GPS com a palavra direita ou esquerda. Ou seja, vocês vão completar esse quadro aí apenas colocando se é direita ou se é esquerda. Siga em frente até a rua Elis Regina e vire à esquerda. A primeira curva e à esquerda. Siga em frente até a rua Tim Maia e vire à direita. Siga em frente mais alguns metros e seu destino está à esquerda, que é o parque de diversões. 2. Sabendo que eles vão passar no posto de combustível antes, descreva um caminho até este destino. Vou dar aqui um exemplo, é claro que vocês podem ter escolhido outro caminho, não tem problema, aqui é só um exemplo. Siga em frente até a rua Elis Regina e vire à direita. Siga em frente até a rua Belchior e vire à esquerda.
Siga em frente mais alguns metros e seu destino está à direita, que é até o posto de combustível. Página 175. Questão 1. Veja o que Enzo está dizendo sobre a localização do parque de diversões indicado no mapa da página anterior. Coloquei o mapa nessa página novamente para observarmos. A rua da entrada do parque de diversões é paralela à rua Wilson Simonal e perpendicular à rua Tom Jobim. Vamos ver aí, ó. O parque de diversões foi onde ele parou da outra vez. É na rua Tim Maia, que é paralela à rua Wilson Simonal. Então, aqui tem a rua Wilson Simonal e aqui tem a rua Tim Maia. Elas são paralelas, ou seja, está uma ao lado da outra, representadas aí por retas. E perpendicular à rua Tom Jobim, porque ela tem aí um cruzamento na rua Tom Jobim, e esse cruzamento ele consegue aí formar um ângulo de 90 graus. De maneira parecida com a de Enzo, descreva a localização da farmácia. Para isso, use termos como paralela, perpendicular e transversal. Vou dar mais uma sugestão. Desde que vocês tenham utilizado essas palavras paralela, perpendicular e transversal, pode ser considerada aí a resposta de vocês, mas prestem atenção se está nesse mesmo sentido. A farmácia está localizada em uma rua paralela à rua Tim Maia e transversal às ruas Tom Jobim e Elis Regina. 2. Marisa representou em uma malha quadriculada o caminho que fez para ir de sua casa até a praça, considerando o lado do quadradinho como uma quadra. A. Complete o comando a seguir de modo que represente o caminho percorrido por Marisa. Saiu de casa, seguiu em frente. Cada quadradinho representa uma quadra. Então, ela andou 2 quadradinhos. Então, significa que ela andou 2 quadras e virou à direita. Seguiu em frente mais 2 quadradinhos. Então, seguiu em frente mais 2 quadras. Virou à esquerda. E caminhou em frente 4 quadras. Virou à direita, seguiu em frente 2 quadras e chegou até a praça. Não tem dificuldade aí nessa questão, é só contar a quantidade de quadrinho e olhar qual foi a direção que ela virou. Letra B. Na mesma malha acima, desenhe um caminho diferente para Marisa ir até a praça. Depois, troque o desenho com o colega para que ele descreva o caminho que você traçou. Não vai ter essa possibilidade de trocar, então vocês só vão criar um novo caminho. Utilizar um lápis de cor e criar aí um caminho de casa até a praça.